Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. Existe uma estatística que resume o tamanho do perigo. O Confiança chegou a 87,6% de risco de rebaixamento para a Série D. O Dragão é o lanterna, tem o pior ataque e ainda não venceu como visitante na competição. Parece um cenário sem saída, mas o próximo aniversário tem a segunda pior defesa da competição. Já sofreu 21 gols e vai entrar pressionado pela sua torcida para vencer a partida e se manter no G8. Na Curuzu, teremos o pior visitante enfrentando uma das defesas mais vazadas. Para o Confiança, a última grande brecha para reagir na Série C e escapar do rebaixamento. Vamos falar de tudo isso no Giro de Notícias de hoje, vamos entender esses números, falar da oportunidade que se apresenta diante do Paysandu, diante de tanta notícia ruim, falar de Valdir Júnior, eleito um dos destaques da última rodada, e a mudança na tabela do Confiança, especificamente no jogo contra o Maringá. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju, vamos que vamos fazer esse giro de notícias hoje, quase que um balanço geral, Cidade Alerta, quase um Cidade Alerta, só notícia ruim, mas vamos que vamos, ver se a gente consegue aqui animar um pouquinho, ver se a gente consegue pelo menos extrair alguma esperança desse fundo do poço ao qual nos encontramos. Espero que não dê para cavar ainda mais. E vamos começar. O Valdir Júnior entra na seleção da rodada. O empate de 1-1 contra o Itabaiana foi muito ruim para a situação do Confiança, mas Valdir Júnior recebeu reconhecimento individual. O lateral direito recebeu nota 8 no SofaScore e foi escolhido como o principal lateral da 15ª rodada. Teve uma precisão de passes grande, mais de 90% de precisão de passes, muitos passes acertados, um chute a gol, perdeu um gol embaixo da trave incrível, a bola lá acabou passando por debaixo da perna dele, mas Valdir, que é um cara muito contestado no meio da torcida, realmente jogou muito bem. Quem sabe aí até aqueles que a gente não vê muita esperança, já não tem tanto ânimo, que possam dar uma resposta, pode ser fazer igual o Valdir fez e dar uma resposta dentro de campo. Quem sabe, vamos torcer que Valdir siga nessa toada e que outros se inspirem e comecem a jogar muito bem, para quem sabe a gente sair desse aperreio. Mas o que você faz agora é dar o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, que é para não perder nada. Considere se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a manter o canal de pé. E falando em membros, queria dar minha saudação e meu abraço para o Emanuel Franco, que se tornou membro do canal recentemente, e Adam Ilustra, meu amigo do coração, da arquibancada, voltou a ser membro, então sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio, mesmo nesse momento aí tão complicado da nossa história. Mandar um abraço também para o Herbert Oliveira e Dona Zezé, que contribuíram com o canal recentemente. Muito obrigado. Nesses momentos aí de pouca pauta, poucos vídeos, é que a gente consegue pelo menos manter as contas do canal em dias. Muito obrigado mesmo pela contribuição, e a você que está sempre aqui na audiência. O canal tem alcançado números bem interessantes nos últimos jogos. Enfim, valeu mesmo pela parceria e pela confiança de sempre. Tomara que os jogadores tenham o mesmo carinho que vocês têm por mim, pelo canal, ou pelo Confiança, e consigam tirar a gente desse atoleiro. Vamos que vamos, seguindo agora, falar sobre os dados que a gente não queria falar. Mas como esse tipo de estatística normalmente costuma zicar ao contrário, espero que seja uma zica positiva agora. O Confiança chega na última rodada na lanterna da competição, né? Depois da goleada do Anápolis sobre o Volta Redonda. Temos apenas 12 pontos, mesma pontuação do Anápolis, mas com uma situação ainda pior que o time goiano. O Confiança, segundo o site Chance de Gol, chegou a 87,6% de chance de rebaixamento. O Anápolis, nosso colega de zona de rebaixamento, tem 75,9%, ou seja, o Confiança tem menos de 13%, 12,4% de chance de escapar.
Barra, Itabaiana e Maranhão também apresentam possibilidades menores de rebaixamento, mas ainda assim relevantes. Dá para pensar o ano passado o que aconteceu, como o Itabaiana conseguiu se livrar e como o CSA, que estava praticamente livre, conseguiu cair. Então a estatística mostra um caminho, mas os números são frios e os números estão aí. Restam 12 pontos em disputa, o Confiança precisa conseguir, sei lá, pelo menos uns 8 pontos, alguma coisa assim. Eu não sei nem se matematicamente é possível fazer 8 pontos para tentar, quem sabe, aí escapar do rebaixamento. A diferença da gente pro Barra é de 3 pontos, mas a gente também tem o Anápolis na nossa cola, mas o Anápolis também tem um confronto direto. Enfim, tudo parece que vai se desenrolar nessa rodada. Claro que se não rolar nessa rodada, vai ter a próxima e a próxima. Enquanto tiver chance, a gente tá fazendo conta, ainda que eu não tenha tanta esperança assim. Mas se nessa rodada o Barra perde e a gente vence o Paysandu, meio que muita coisa se abre, porque tem o confronto direto com o Anápolis em casa, então tem muita coisa aí aberta. Então tudo vai passar por esse jogo lá da Curuzu. E da onde a gente vai tirar esperança de enfrentar a Curuzu. E vamos para a terceira notícia do giro, que é o Confiança é o pior visitante da Série C. Confiança ainda não venceu fora de casa nessa competição. O único ponto como visitante foi contra o Ipiranga, algumas rodadas atrás. E fora do Batistão, realmente o time é uma lástima, há uma dificuldade enorme de fazer gols, é uma dificuldade enorme de não sofrer, e a gente precisa tirar forças da onde não tem para conseguir reverter essa situação de ser o pior visitante, vencer um dos melhores mandos da história da Série C, um dos melhores mandos do futebol brasileiro, que é o mando do Paysandu. Mas para vencer o mando do Paysandu em Belém, a gente que já está falando tanto em estatística, a estatística do rebaixamento, a estatística do pior visitante, nós temos uma estatística a nosso favor. Quarta notícia é que o Paysandu tem a quarta pior defesa, a segunda pior defesa da competição. Claro, a gente tem o pior ataque, mas há de se considerar que o Paysandu sofreu incríveis 21 gols em 15 partidas, mais do que um gol por partida. E o clube possui a segunda pior defesa, somente atrás do Maringá, que tomou 25. Vamos enfrentar o Maringá também. Quem sabe são nessas defesas mais porosas que o nosso ataque ruim possa brilhar. O problema é que o time paraense tem um ataque muito positivo. Enquanto eles tomaram 21 gols, marcaram 23 vezes. Então a gente precisa que a nossa defesa funcione e que o nosso ataque dê um jeito, consiga marcar de alguma forma para que a gente possa, quem sabe, fazer um golzinho. Para isso existem alguns caminhos. Olhando algumas estatísticas e algumas matérias da imprensa do Pará, os gols que o Papão costuma tomar geralmente na saída de bola, saída de bolas ruins, atacar as costas dos laterais, tem laterais muito ofensivos, acaba deixando espaço, acelerar um pouco o passe, perde e pressiona, tomar cuidado para não perder essa bola. A gente perde muito a bola no ataque e deixa um buraco no meio, e isso gera contra-ataque para o adversário. No caso de perder bola, tem que tentar recuperar o máximo possível, já que o Paysandu vai tentar esticar essa bola. Se a gente toma a bola, possibilidade de ganhar, e aumentar a quantidade de finalizações. Você aumenta a quantidade de finalizações, claro, tem que aumentar a qualidade também. A possibilidade de chegar ao gol é maior. Contra o Itabaiana a gente finalizou muito pouco, dá para finalizar mais, dá para chegar mais, para além do Bumba Meu Boi, velho de guerra, que é a única forma que a gente tem de chegar. Foram 15 dias, 2 semanas de treinamento aí que Ricardo Rezende teve. Espero que ele tenha treinado bastante ataque e tenha melhorado consideravelmente o repertório ofensivo do Confiança. Falando no Paysandu, e já para ir fechando esse giro, o Paysandu hoje ele tem 23 pontos e ocupa uma posição dentro do G8. Porém, a sua vaga entre os 8 clubes classificados para a segunda parte não está garantida. O Paysandu, que chegou a flertar ou chegou até a liderar a competição, vem caindo de produção, perdeu de virada do Amazonas, que estava muito mal, inclusive era até então um candidato a vir para brigar contra o rebaixamento, e o Paysandu livrou eles dessa situação. Então, qualquer tropeço contra a gente
jogando em primeiro pode tirar o Paysandu do G8, que já seria um problema, e ainda mais, você sai do G8 perdendo pro Lanterna, é um problemaço. As crises costumam escalar muito rapidamente nos times de Belém, então o Paysandu sabe que também está sob pressão, não é só o Confiança que está com a faca no pescoço, está ali com um pé e meio na Série D, que está sendo pressionado. O Paysandu precisa da vitória e o Confiança tem que ser inteligente para saber usar isso. Como a gente falou, é um time que tem um ataque ruim, é um time que tem aproveitamento fora de casa muito ruim. A gente tem que jogar com a arma que tem, que é a pressão sobre o adversário. Tentar segurar essa bola, deixar que eles se enervem e tentar descer na boa, tentar usar esse ambiente que a princípio é hostil a nosso favor. Se a gente conseguir controlar os minutos iniciais, segurar o ímpeto do Paysandu e ir jogando a torcida contra eles, quem sabe a gente consegue ali uma chance. Talvez se a gente for olhar a matemática dura, esse confronto deve ser 90-10 pra gente vencer. 90% de chance do Paysandu, 10% pra gente. Se a gente consegue a tática perfeita, a gente pode trazer esses 10 para um pouquinho mais e quem sabe voltar com a vitória e seguir sonhando. Fechando o vídeo de hoje, só uma informação mesmo, o jogo contra o Maringá para o dia 16 de agosto não será mais no domingo às 16 horas, será no domingo às 18h30, horário ruim. Para mim vai ser bom, eu estaria trabalhando, não assistiria o jogo, agora poderei lá e ver esse jogo, que pode ser o jogo ou da esperança ou ser o enterro definitivo do Confiança, a saber o que vai acontecer nesse jogo contra o Maringá. É isso. Esse foi o giro de notícias de hoje. Quer dizer, não foi nem de hoje, né? Quase de uma semana, muita notícia acumulada, muitas análises, muita estatística trabalhando. E agora a gente tem que recorrer a alguma coisa. Meu amigo Mário Bezerra, tá recorrendo à fé. Eu não sei se eu tô recorrendo a alguma coisa, mas pelo menos eu tô tentando arrumar números que nos deem algum ânimo de chegar na segunda-feira com um fio de esperança, enxergando uma luz no fim do túnel. É isso. Deixe sua opinião aí pra gente seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários e muito obrigado. Saudações proletárias e fui.